Olá, pessoal, a paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá aí já vai me dando um oi, vai falando pra mim de onde você é. Enquanto isso, eu tô procurando aqui a melhor posição, porque a lâmpada, deixa eu ver qual lâmpada que é. É a lâmpada daqui da. Eu acho que agora melhorou. Melhorou? Acho que melhorou, né? Olá, paz do Senhor, Nathalie, Leia, tudo bem? Boa noite a todos. Vou esperar uns pouquinhos só para ver se entra mais gente. Eu sei que muita gente vai ver depois, né? Principalmente porque hoje é terça-feira, algumas igrejas têm culto. Então, eu vou esperar só um pouquinho para ver se entra mais algumas pessoas. Então, né? Algumas pessoas vão ver depois e tal. Mas eu queria interagir um pouquinho com quem tá aqui. Então, vai entrando aí, vai dando boa noite. Nathalie de São Paulo, Itaquecetuba, São Paulo. Vai dando um oi aí. Tá bem quente aqui no Rio. Tá um calor. Oi, Dave. Boa noite, a paz. Mara, Josane Aparecida, paz do Senhor. Que bom que vocês estão aqui. Vandinha, boa noite, a paz. Boa noite, Geilza Leia de Rondônia, que linda. Josimeira Araújo, seja bem-vinda, boa noite. Bom, vamos lá, vamos começar. Já temos algumas pessoas online, né? A gente tem um bate-papo bem gostoso aqui para conversar, né? Sobre recursos. E eu preparei algo aqui para vocês bem simples. E eu espero que ajude pelo menos um cabelinho de minhoca. Mas eu quero, na verdade, não é nenhuma aula. Eu quero bater um papo com vocês sobre recursos. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Flávia, sou do Rio de Janeiro, sou membro da Assembleia de Deus em Pilares. Trabalho com o Ministério Infantil também. Comecei meu trabalho com crianças quando eu ainda era uma criança no Ministério Infantil, com 11 anos de idade, onde eu tive minha primeira oportunidade para ajudar a cuidar literalmente das crianças de 7 anos, né? Eu sou da Assembleia de Deus desde criança, né? Nasci, na verdade, na Assembleia de Deus. E lá, quando eu tinha por volta de 11 anos, não se tinha atividade para crianças da educação infantil. Na verdade, a gente sabe que a valorização da educação infantil é muito recente, né? Deve ter 20, 22 anos dentro das igrejas, né? Então, na minha época, só tinha atividades para o Ministério Infantil a partir dos 7 anos de idade. Então, eu tinha 11 anos e ajudava a olhar, literalmente, né, as crianças de 11 anos. Ajudava no lanche, ajudava a levar ao banheiro, participava, era auxiliar da professora. Então, comecei bem novinha. Eu costumo dizer que a minha professora, minha coordenadora, ela teve um olhar especial. Ela viu em mim alguém que poderia dar frutos ainda na infância, então me colocou para ajudar bem cedo. Então, com 13 anos, eu já estava regendo o conjunto das crianças, com 15 anos já coordenava um departamento infantil da congregação. Até então, eu já tinha mudado de cidade, né? De 15 para 16 anos, aliás, 16 anos. Então, eu comecei bem nova a atuar no Ministério Infantil. Quando eu vim para o Rio, também continuei trabalhando. Tem 21 anos que eu estou no Rio. E há 20 anos eu sou da mesma igreja. Na verdade, eu sempre fui do mesmo campo, né? E há 20 anos eu sou da ADEP, que antes era uma congregação, mas recebemos autonomia. E trabalho com criança desde sempre, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de servir as crianças, servir a Ele através das crianças. No entanto, né? Quando eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil, eu comecei a trabalhar como ajudante, né? Ainda não entendi o que era ministério, não entendi o que era propósito, na verdade era só para ajudar mesmo, né? E fui crescendo participando.
Então, quando eu me casei, que eu vim para o Rio, né, que aí o Senhor começou, eu comecei a buscar um relacionamento mais intenso com o Senhor, e aí o Senhor começou, né, na verdade, viver um propósito é você viver um relacionamento, né? A gente tem falado muito isso essa semana. Então, foi quando eu comecei realmente a entender o que que era o meu chamado, o propósito de Deus na minha vida, que eu comecei a entender realmente a missão que Deus tinha me dado, né? Que era servir as crianças. Então, assim, eu louvo a Deus porque Ele me escolheu para o melhor ministério, porque Ele me escolheu pela melhor parte da igreja. E quando Ele me chamou, eu disse sim, né? Eu amo realmente trabalhar no Ministério Infantil. E trabalho com as crianças na igreja, como eu disse, né? Estamos em tempo de reclusão, infelizmente não retornamos atividades ainda com as crianças, porque aproveitamos o tempo de reclusão para reformar o Ministério Infantil. Mas temos trabalhado com os professores. Eu até ontem participei de uma live da Keila Araújo e trouxe essa ideia, né, do que nós estamos fazendo na nossa igreja, e vou compartilhar aqui também, porque de repente pode ser útil para você também. Né? A gente está trabalhando, toda vez que a gente para com, não é férias, né? Quando a gente dá ai, fugiu a palavra, é como se fosse uma, não é paralisação, não é férias, é um outro nome, um recesso. Quando a gente faz um recesso de atividades com as crianças, a gente aproveita para poder fazer um alinhamento de visão com a equipe, a gente trabalha cursos de férias também com a equipe. Então, nesse tempo de reclusão, a gente está aproveitando para poder fazer um curso para os professores, uma escola, na verdade, de educadores cristãos, né? A gente já tentou fazer dia de semana, já tentou fazer dia de sábado, só que aí as atividades, né, as outras atividades dos professores, com escola, casa, faculdade, trabalho, a gente não conseguia reunir durante a semana. Então, a gente aproveitou que a gente não está tendo atividade com as crianças no domingo pela manhã e a gente formou na escola dominical uma classe de educadores kids que está muito legal, está muito bom. A gente está usando a mão de obra da nossa igreja mesmo, né? Como é alinhamento de visão, quando a gente trabalha alinhamento de visão, a gente tem que trazer as pessoas da nossa igreja mesmo, porque tem que alinhar a visão, né? Tem que ser a proposta da igreja. Então, a gente está usando mesmo a prata da casa, que nas mãos de Deus vale ouro, e realmente tem sido muito bom, a gente tem gostado muito, tá? Mas, hoje, aqui, eu quero falar algo muito especial para vocês. Desde já eu quero agradecer a tia Vandia pelo convite. A Vandia é uma pessoa que eu amo demais, que eu gosto muito, conheci ela pelas redes sociais, depois tive o prazer, a oportunidade de conhecer ela lá no Ministério Fama, né, na igreja dela, que eu fui na igreja mãe, e conheci pessoalmente, foi muito bom e é muito legal, porque toda vez ela me conhece, eu conheço, eu converso com ela, e toda vez que ela grava um áudio pra mim, ela fala assim: oi, tia Flávia, aqui é a tia Vandinha. Vandinha, eu sei que é você. Ela sempre se identifica, e eu acho isso muito engraçado. Então ela tem esse grupo aqui maravilhoso, Histórias Bíblicas Kids, e eu fiquei. Ela sempre faz, né, essa questão, essa maratona, sempre está trazendo pessoas para poder estar dando uma palavra, né? Ela é excelente, ela é maravilhosa com recursos visuais. E eu não sei fazer recursos visuais. E eu até falei assim: Vandinho, o que eu vou falar se eu não sei fazer recursos visuais? Mas aí o Senhor trouxe algo dentro dos recursos visuais para estar compartilhando com vocês, tá? Então, eu gosto muito de contar histórias. Na verdade, o meu ministério itinerante, ele começou com contação de histórias, através de pregação para crianças. Na época, alguns anos atrás, eu me caracterizava de bonecas, era boneca Gigi. Então, foi muito bom. Foi uma coisa muito simples que Deus me deu para usar na minha igreja. E aí, a minha cunhada viu a foto, na época do Orkut, que tinha 10 fotos. Eu coloquei uma foto, eu vestida de boneca, e aí a minha cunhada viu, e minha cunhada perguntou se eu podia na igreja dela contar a história para as crianças. E aí eu fui, era um culto infantil, fui, contei, chegou lá, tinha acho que 3 igrejas, essas 3 igrejas me convidaram, e as coisas, né, o Senhor foi abrindo portas aí onde eu jamais ia imaginar. Então, assim, foi uma fase muito boa, muito gostosa, foi um ciclo realmente maravilhoso. Eu gosto muito de lembrar. Eu tenho a roupa da Gigi guardada até hoje.
Falo da boneca Gigi no livro Arte de Pregar para Crianças, né, que é o livro de Homilética Kids, onde a gente ensina como pregar para as crianças, uso do recurso e tantas coisas, e falo também de caracterização. Então eu conto a história da Gigi, como que a Gigi surgiu e por que eu não prego mais para crianças, nem me caracterizo de boneca, tá? Então, assim, tudo na nossa vida é um ciclo, né? Eu continuo pregando para as crianças na minha igreja, né? Mas hoje eu foco no treinamento de líderes, de obreiros, né? Da infância e também na consolidação dos pais, né? Quanto à educação dos filhos, a educação religiosa cristã dos filhos. Então, hoje, né? Eu quero falar um pouquinho sobre recursos para o Ministério Infantil. E eu quero iniciar lendo um versículo da Bíblia que está escrito em Mateus 13. Eu prometo, irmãos, que eu vou ser bem rápida, tá? Eu não vou tomar o tempo de vocês. Eu vou deixar aqui para vocês Mateus 13, versículo 34, que diz assim: Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação. O que são parábolas? Parábolas são histórias. Então, Jesus ele contava histórias, parábolas, histórias, para ensinar verdades espirituais às pessoas, né? Eu me lembro quando eu comecei a pregar para as crianças, né? Que aí as pessoas me ligavam, me convidando para pregar e falavam assim: você pode vir contar história para as crianças aqui na igreja? Ou contar historinha? Nossa, irmãos, como aquilo me ofendia. Eu achava um absurdo. Eu falava: eu não conto histórias, eu prego para as crianças, eu prego a palavra de Deus. Então, na época, eu achava um absurdo as pessoas falarem para mim, que me convidarem para contar histórias no culto infantil. A gente não conta história, a gente prega a palavra. E depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, eu realmente entendi que, na verdade, a história ela é uma estratégia para pregar para as crianças. Então, todas as vezes que a gente prega para as crianças, a gente usa a história como recurso, como estratégia para alcançar o coração das crianças, assim como Jesus também fazia. Mas a diferença é que, na verdade, quando a gente conta histórias, né, a gente tem que priorizar as histórias da Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia ela é recheada de histórias para a gente ensinar para as nossas crianças. E nós falhamos muito quando a gente não prioriza a palavra de Deus no culto infantil. A gente conhece várias histórias morais, a gente conhece várias histórias, várias fábulas, alegorias, né, com fundamento cristão, com ensinamentos. Mas, na verdade, quando a gente vai pregar para as crianças, a gente realmente precisa priorizar as histórias da Bíblia. Por quê? Porque, infelizmente, rotulou-se, um dos motivos, né? Rotulou-se em nós, início de crianças, que a gente não conhece a palavra, que a gente prega histórias da carrochinha para as crianças. Então, quando a gente tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, a gente precisa usar a palavra, precisa usar a Bíblia. Por enquanto, a Bíblia ela ainda está liberada, pelo menos aqui no Brasil. Então, eu costumo dizer que a gente não pode fazer uma feijoada sem um feijão. Então, se eu quero pregar a palavra num culto infantil, eu preciso priorizar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você que é errado você contar fábulas, ou vou ter fábulas com bases bíblicas. Só que você pode fazer isso em determinados locais onde a palavra de Deus não pode ser falada tão expostamente. Por exemplo, eu fui convidada para contar história numa escola. Eu fui convidada para contar história no aniversário, numa praça. Você pode contar histórias, sim, fábulas, com fundos morais. Só que quando você vai pregar no culto infantil, você precisa muito priorizar as histórias da Bíblia. Porque, na verdade, a Bíblia ela é recheada de histórias. Então, não tem necessidade de você pegar outras histórias para trazer para dentro do culto infantil. Porque a Bíblia, se eu quero uma história sobre emoções, eu tenho. Se eu quero uma história sobre obediência, eu tenho. Se eu quero uma história sobre soberania de Deus, eu tenho. Tem todas as histórias possíveis que eu posso ensinar para as nossas crianças. Então, muito cuidado com as escolhas que você faz quando você vai pregar para as crianças. Então,
eu quero falar com vocês, né? Eu quero que você realmente priorize a Bíblia, porque a Bíblia ela é a ferramenta indispensável para você ensinar verdades bíblicas para criança. Como que você quer ensinar verdades bíblicas se você não usa a Bíblia? Então é indispensável você estar usando a Bíblia tanto no culto infantil como numa escola bíblica, tá? É realmente você não usar a Bíblia como se você fizesse uma feijoada sem feijão. E não se pode fazer feijoada sem feijão, porque o feijão é o principal ingrediente de uma feijoada. Então, priorize sempre a palavra do Senhor. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre recursos. A gente está a semana inteira aí falando sobre recursos visuais. Então, existem várias formas de você pregar para as crianças usando recursos. Mas a primeira coisa que eu preciso entender, o que é um recurso? Quando você pensa em recurso, quando você conversa com alguém sobre recurso, ou quando você explica, procura, pesquisa sobre recurso, o que vem na sua cabeça são recursos para contar história, em EVA, algum objeto para contar história, só que, na verdade, o recurso para você contar história, ele não é só aquele material de EVA. Existem várias possibilidades. Por quê? Porque recurso, pensa bem, vou ler aqui para vocês o que eu achei no dicionário, o que significa recurso. Recurso é invocação de auxílio. Recurso é pedido de socorro. Recurso é o ato ou efeito de recorrer. Na verdade, o recurso, ele significa meios. O meio para você chegar a algum lugar. É como se fosse o caminho, é o método. E existem vários métodos, vários recursos para contar a história. E não necessariamente um material em EVA ou um material em espuma. Como que eu posso usar os recursos para contar a história? Eu posso usar o teatro para eu contar a história. Eu posso usar um objeto para contar a história. Eu posso usar uma caixa criativa. Eu posso usar uma caixa de descoberta. Eu posso usar uma mala do contador de histórias. Eu posso usar os bonecos de fantoche. Eu posso usar dedoche. Na verdade, os recursos eles são infinitos. E não é necessariamente o material em EVA ou o material em espuma. Por quê? Porque o recurso, ele é a forma que eu levo a história para a criança. É o meio, é o auxílio. Olha bem, no dicionário diz que recurso é invocação de um auxílio. Ou seja, eu preciso pregar para as crianças, eu preciso contar histórias para as crianças e eu vou invocar, eu vou pedir, eu vou procurar um auxílio para que eu consiga contar a história para as crianças. Vocês conseguem entender isso? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Responda para mim se você estiver aí acompanhando, se você estiver entendendo, que na verdade o recurso é a estratégia que eu uso para eu passar essa história para a criança. No nosso caso, as verdades espirituais. Então, o recurso, ele é o meio, a estratégia, o auxílio, o pedido de socorro que eu uso para ensinar as verdades espirituais para as crianças. Quantos entenderam isso? Dá para mim um ok? Fala para mim, tô entendendo. Para eu continuar, senão eu vou voltar, porque eu não quero embolar a cabeça de vocês, tá? Exatamente, Luciane. Existem vários recursos para você contar a história, inclusive a folha em branco, né? Tem um material, um livro que é da editora Vida Nova, se eu não me engano, que é Recorte e Conte. É maravilhoso. Você só pega uma folha em branco e uma tesoura e você conta a história. Eu posso usar também como recurso a minha eloquência, a minha voz, as minhas mãos. Eu me lembro uma vez que o pastor Antônio Jorge, que foi meu professor da PEC, ele contou uma situação que aconteceu dentro da sala de aula, onde ele foi assumir uma turma e ele não tinha material nenhum para contar histórias. O que ele usou? Ele pegou um lápis pequenininho, uma caneta, e usou a caneta e o lápis pequenininho para falar sobre Davi e Golias. Então, eu posso usar várias estratégias para eu contar a história. Eu posso falar de missões usando um globo, por exemplo. Então, eu preciso entender que o recurso, ele é o meio, as estratégias para eu poder transmitir a história para as crianças. Ok até aí? Então o ensino da história, ele só faz sentido, presta atenção, o ensino só faz sentido se eu usar os sentidos. Como assim? Presta atenção.
Para a gente poder trabalhar com as crianças, e a gente aprende muito isso na pedagogia, o quanto é fundamental a criança ver, a criança tocar, a criança sentir. Então, a gente usa os 5 sentidos para trazer o ensinamento para a criança. Quais são os 5 sentidos? Visão, tato, olfato, anotei aqui. Tato, paladar, audição, olfato e visão. 5 sentidos. Então, o ensino, ele só vai fazer sentido se eu usar os 5 sentidos. Presta atenção. Anota isso aí, alguém grava aí. O ensino só vai fazer sentido se eu usar os sentidos, tá? E como que é isso? Primeira coisa, a gente tem vivido um tempo que as pessoas elas estão priorizando mais os recursos, mais os meios do que a base, né? Então, imagine o seguinte, uma casa, tá? Uma casa, ela precisa da base, ela precisa das paredes e ela precisa do telhado, tá? Imagine que as paredes, elas são os recursos que você usa para contar a história, tá? A base dela é a palavra de Deus, porque a gente conta histórias para as crianças da Bíblia. Então, a Bíblia é a base, as paredes são os recursos e o telhado é a presença de Deus que nos cobre. Quando nós priorizamos os recursos, ou seja, os meios, as estratégias para contar a história, significa que essa casa, essa parede, ela não tem base que vai sustentar ela. Então, o que vai acontecer? Primeiro vento, as paredes vão cair. Por quê? Porque ela não está consolidada na palavra. Então, eu preciso entender que não basta ser um recurso bonito, não basta fazer fogo, fazer chuva, fazer fumaça, não basta ter espelhos, não basta ter luzes, não, existem infinitas estratégias, infinitos recursos, mas nada disso, ele pode ser um show pirotécnico, mas nada disso vai fazer sentido se ele não for teologicamente correto. Infelizmente, as pessoas, ao invés de escolher, né, não são todos, né? Mas a grande maioria, ao invés de escolher o conteúdo que o recurso traz, ou seja, a base, ele prefere as estratégias. E nem sempre aqueles recursos, eles estão alinhados ao ensinamento da Bíblia. E o que acontece? Acaba trazendo heresias, acaba alimentando as crianças de uma palavra que não vem de Deus, de uma palavra que não está na Bíblia. E aí eu me pergunto, se a gente precisa alimentar as nossas crianças teologicamente, biblicamente, espiritualmente, quando nós não priorizamos essa base, que é a palavra do Senhor, nós não estamos oferecendo alimento de qualidade para as nossas crianças. E nós precisamos entender que eu, enquanto cozinheira, eu, enquanto preparadora desse alimento espiritual, eu preciso zelar pela nutrição espiritual das nossas crianças. Porque eu preciso entender dessa minha responsabilidade. Só um minuto. Amor, pega para mim Pega para mim que a gente conecta. Não, o carregador tá aqui. Eu quero a extensão, por favor. Porque tá com medo aqui de... Ele avisou aqui. Peraí, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo, tá? Vamos lá. Deixa eu pensar numa outra estratégia aqui pra poder colocar aqui. Aí, eu vou ficar só aqui. Aí. Acho que não vai cair, não. Liga pra mim, por favor, porque já deu aqui a notificação que tá acabando a bateria. Por favor. É assim mesmo, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Então, vamos lá, continuando. Vocês estão entendendo? Tô indo devagar. Eu tô tentando falar bem devagar para não embolar a cabeça de vocês, tá? Nós estamos num grupo de recursos visuais, um grupo em que, na verdade, não é um grupo de recursos visuais, tá? Eu li aqui, eu fiz isso aqui porque eu li aqui. A Ceci colocou aqui, olha só o que a Ceci colocou, gente. Já teve uma pessoa que me perguntou se eu tinha um recurso que fizesse as crianças chorarem no cu. Gente, é inacreditável, mas acontece. Acontece. Pessoas que, entendeu? Eu já recebi, por exemplo, eu não sei se eu coloquei isso no livro, né?
eu coloquei que uma pessoa falou pra mim que foi assim, o que aconteceu? Eu fui convidada para pregar num culto onde o tema era crianças cheias do Espírito Santo. E aí eu falei assim, gente, esse tema, eles querem mover, tá? Vou falar um termo assembleano, eles querem mover no final do culto. Só que assim, não depende da gente. É Deus quem faz. Não tem como a gente falar, vai cair o fogo. A não ser que a pessoa ela tenha, sei lá, enfim. Aí eu peguei e comentei com uma pessoa, falei assim, meu Deus, olha, eu achei um tema tão difícil, irmãos. Como eu achei difícil. Eu falei, eu achei esse tema tão difícil. O que eu vou trazer? Meu Deus, criança cheia do Espírito Santo. E aí, com a pessoa que eu comentei, ela falou assim, eu vou te ensinar uma estratégia para poder fazer as crianças chorar no final do culto. Você acredita nisso? Que a pessoa, ela veio com passo a passo para poder mobilizar as crianças e os pais para elas ficarem comovidas, sensíveis. Irmãos, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Isso não é ser usada por Deus, isso é usar Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas eu não quero falar sobre essa questão, tá? Eu quero falar sobre recursos, tá? E aí, o grupo que a gente está aqui, o nome do grupo não é Recursos Visuais, o nome do grupo é Histórias Bíblicas. Me confirma aí, Tia Vandinha, se o nome do nosso grupo é esse. São Histórias Bíblicas, certo? Se são histórias bíblicas, a gente pode falar de várias estratégias para a história bíblica e não necessariamente construção de recursos ou a apresentação de um material em EVA ou feltro, seja o que for. Então, são várias estratégias para contar a história. Então, eu tenho fantoche, eu tenho dramatização, eu tenho EVA, eu tenho livro de capa solta. Na verdade, o EVA e a espuma, ele é um material, né? Ele é um tipo de material. Então, eu posso fazer de livro de capa solta, caixa surpresa e por aí vai esse monte que a gente falou aí no início. Enfim. Até perdi aqui, eu fiquei chocada, Cici, com o seu comentário aí de recurso para fazer criança chorar. Infelizmente. Então, na verdade, irmãos, a gente precisa ter discernimento, tá? Nem sempre a gente vê foto de criança chorando, né? Nem sempre é o Espírito Santo atuando. Por isso que é importante a gente ter discernimento espiritual. Eu lembro que uma vez a minha filha, a do meio, né, a Vivi, ela estava num culto e ela chorou muito no final do culto. Eu falei, ai, que linda, minha filha, sentiu a presença de Deus no final do culto e tal. Aí eu falei para ela assim, filha, quando chega em casa, conta pra mamãe, por que você estava chorando no final do culto? O que você sentiu? Ela, ai, mãe, eu vi umas crianças chorando, eu fiquei com tanta pena delas, mas eu comecei a chorar de pena. Então, nem sempre é o agir de Deus. Nem sempre. A gente não pode manipular, gente, o Espírito Santo. O que a gente faz é levar a palavra do Senhor. Agora, o que vai acontecer lá é o Espírito Santo. A gente depende do Espírito Santo. Se ele quiser, ele vai fazer o que ele quer, porque ele que manda, a gente não manda em nada, tá? Enfim, tá? Voltando aqui para os recursos, não vou me empolgar, vou passar da minha hora. Vamos lá, então. Então, na verdade, vamos lá. Eu preciso entender... Vou falar de recursos, tá? Eu preciso entender, eu preciso compreender que, primeiramente, ele precisa ser teologicamente correto, tá bom? Ele precisa ser alinhado à palavra de Deus. Lembra que ele é a base, tá? Então, os recursos sem a base, ele não faz sentido no nosso meio. Ele vai ser somente um objeto, somente uma estratégia, tá? Que nós não queremos isso. Por quê? Porque nós queremos alcançar o coração da criança através da palavra de Deus. Então, se ele não tem a palavra de Deus, não vai alcançar. Você pode até mover com emocionalismo, mas não vai haver mudança espiritual, não vai haver mudança de mente, não vai haver metanoia, não vai haver encontro com o Espírito Santo, tá? A palavra do Senhor, ela se renova cada dia, ela nos instrui, ela é luz, ela é tudo de bom para nós, é o nosso manual, nosso guia, e a gente realmente precisa priorizar a palavra de Deus, tá? Outra coisa, quando eu penso em recurso, eu preciso pensar no recurso que seja adequado à infância, adequado à faixa etária daquela criança, adequado ao nível cognitivo daquela criança. Eu preciso entender, por exemplo, que se eu for pregar para um grupo de crianças que é do berçário, se eu vou contar a história para as crianças do berçário, eu não vou usar o mesmo material que eu vou usar para os juniores. Então, por exemplo, as crianças, quanto menor a criança,
menos detalhes tem que ser nos recursos. Então, sempre que eu vou fazer um material para criança, para as crianças pequenas, o menos, ele sempre é mais. Como assim? Eu vou pregar para as crianças pequenas, então eu tenho que usar recursos grandes, que não tenha muitos detalhes. Por quê? Porque a criança, ela não vai conseguir assimilar aqueles detalhes, tá? Então, eu quero contar a história de José. Então, é só eu fazer o fundo lá azul, né? José, sei lá, se eu for fazer José na casa dele. Eu vou fazer lá o fundo da casa dele, sem muitos detalhes. Vou fazer a roupa colorida de José. Eu não preciso trazer muitas informações de cena, como você vai ensinar, por exemplo, para os juniores, que eles já são mais detalhistas. Eu quero usar, por exemplo, o teatro. Eu quero fazer uma dramatização para contar a história para as crianças. Eu vou fazer uma dramatização no berçário, no maternal. Você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque eles não vão conseguir aderir. Você pode fazer uma brincadeira ali de dramatização, mas a história toda você não vai conseguir fazer na dramatização. Por quê? Porque eles não vão acompanhar essa dramatização. Tá? Diferente das crianças de 8 anos, por exemplo. De 8 anos, você vai colocar, vamos lá, você é Davi. Então, cada criança, ela tem a sua fase, cada criança, ela tem o seu desenvolvimento. Então, toda vez que você vai contar a história, toda vez que você vai preparar uma estratégia para contar a história, você precisa respeitar a fase de desenvolvimento daquela criança, tá? Então, já se eu pegar, vou para crianças, para os senhores de 9 a 11 anos, aí chego lá com fantoche. O fantoche não vai atrair eles, né? Então, a não ser que eu vou pregar no culto que tenha diversidade de idades. Aí é outra questão, tá? Eu tô falando agora sobre as classes específicas. Então, assim, porque quando você vai pregar é importante você conhecer o seu público. Eu vou pregar na sua igreja, mais ou menos, qual a média de crianças que vai receber nesse culto infantil? Por que é necessário? Quando a gente pergunta a média de número de crianças que vai estar no evento, no culto, seja o que for, não é porque eu quero saber, eu quero pregar para muita criança ou eu não prego para pouca criança. É para você saber qual recurso que você vai usar. Por quê? Porque vê o tamanho. Então, por exemplo, a minha igreja, o templo é muito grande. A igreja da Tia Vandinha, o templo é muito grande. Então, se eu levar um recurso de 50 centímetros, não vai fazer o seu efeito. Por quê? Porque as crianças que estão lá atrás não vão ver. E o altar, às vezes, é alto, nem as crianças que estão na frente vão conseguir ver. Então, como que eu vou fazer para poder contar a história para as crianças num espaço muito grande? Eu vou ter que usar um data show, vou ter que usar um recurso de dramatização, vou ter que usar recursos grandes para poder alcançar essas crianças que estão lá atrás. Então, é muito importante você conhecer o seu público, né, para quem você está contando, a fase de desenvolvimento dessa criança, tanto cognitivo quanto emocional, né? Por exemplo, as crianças menores, a grande maioria delas tem muito medo daqueles bonecões, né, que é o boneco fantasia, que tem, né, que tem a cabeça grande. E aí eu vou levar esse recurso para contar a história para as crianças, elas vão ficar com medo, e aí eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Entende isso? O meu objetivo é alcançar o coração da criança através da palavra de Deus, tá? Então, a base é a palavra de Deus, tá? A criança tá lá, meu objetivo é ela, eu preciso alcançar ela. Então, eu preciso ter os meios para alcançar lá, as estratégias, o recurso, o caminho para eu chegar lá. Então, eu preciso saber qual o melhor recurso, qual a melhor estratégia para conseguir alcançar o coração dessa criança através da palavra de Deus. Amém? Vocês estão acompanhando, estão entendendo? Isso, Simone, a faixa etária é muito importante. A fase do desenvolvimento ela é indispensável para o nosso preparação de aula, para o nosso montagem do plano de ação. É muito importante respeitar a fase da criança, tá? Ó, a Vandinha tá falando, as crianças sabem quando não estudamos. E se não estudarmos, nenhum recurso vai adiantar. Exatamente. Não adianta, às vezes você... Ai, que lindo aquele material e tal. É muito lindo, mas se você não souber usar o material e não souber usar
saber o conteúdo do material não vai fazer diferença. Um exemplo. Amor, pega pra mim aquele jogo de chave amarelo que tá em cima do computador ali. Me lembrei. A Wandinha falou aí da gente saber o que usar, como usar. Eu lembrei que eu fui ali no computador da família e tem um material que eu comprei pro meu filho, né? O meu filho, ele é luthier, ele conserta guitarra, essas coisas. Aquela chavinha, Dani, multi. Então, ele é luthier, ele conserta guitarra, violão, essas coisas, né? E eu comprei uma ferramenta para ele. Eu vou mostrar para vocês essa ferramenta. E eu acho que é muito difícil de usar essa ferramenta. Não, amor, tá ali em cima do computador. Então, não adianta você ter a ferramenta e não souber usar. Não adianta você ter a Bíblia e só ler um versículo solto na pregação e não usar a Bíblia como ferramenta. Por quê? Porque quando você tem uma ferramenta, você precisa usar, saber usar. Olha só. Olha, eu confesso que não sei usar isso aqui. Você conhece isso aqui? Aí eu perguntei lá, eu falei, o que é isso aqui? Aí ele falou pra mim, é um kit de chave de fenda, tá? Então aqui, presta atenção, tem uma chave de fenda e aqui tem vários biquinhos da chave de fenda, né? É chave de fenda, né, amor? O nome disso aqui, né? Que aí vai trocando, né? Também não sei como trocar, tá? E aí tem vários modelos diferentes que você encaixa nisso aqui para consertar. São quantas? 31 peças diferentes. Presta atenção. 31 peças diferentes, cada uma com uma utilidade específica. Não adianta nada eu ter tudo isso aqui e não souber usar nenhum. Ele sabe usar e ele sabe para que serve cada um desses. Essas 31 utilidades, ele conhece muito bem. Por quê? Porque ele estudou, porque ele mexeu, porque ele conheceu, ele sabe qual a ferramenta usar, para que usar e em que momento usar. E quando eu penso nas estratégias, nos recursos para o Ministério Infantil, para alcançar o coração da criança, não adianta nada eu ter um recurso maravilhoso e não souber usar. E aí imagine eu levar esse recurso eu quero ensinar vocês a montar uma caixa. Só que, na verdade, eu não sei usar nenhuma ferramenta dessa. Você, enquanto meu aluno, você vai perceber que eu não sei usar. Por quê? Porque eu não me preparei, porque eu não treinei e porque eu não conheço. Então, é fundamental você conhecer qual recurso, qual estratégia, como usar, como utilizar e, principalmente, o maior recurso para a gente ensinar a palavra do Senhor para as crianças é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, eu preciso saber manusear, eu preciso conhecer, senão eu vou passar vergonha, tá? E aí, eu quero falar para vocês sobre os sentidos. Sobre os cinco sentidos, né? Como eu falei para vocês. Só faz sentido se eu usar os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Já estou encerrando, tá? Calma, não vai embora, que a gente já vai encerrar. Quais são os 5 sentidos? A gente aprende lá na educação infantil, lá no ensino fundamental 1, quais são os sentidos, né? Os sentidos são 5. Tato, paladar, audição, olfato e visão. Esses são os 5 sentidos. E na pedagogia, no curso de contação de história, a gente aprende que esses sentidos, eles são fundamentais para a criança absorver o conteúdo. A criança, ela tem uma aprendizagem significativa quando aquilo ali traz algum significado para ela. Então, por exemplo, se eu quero ensinar sobre o perfume de Cristo, eu posso levar um perfume para a sala para as crianças, que ela vai sentir aquele cheiro bom e vai entender que nós temos que exalar o perfume de Cristo. Eu quero falar sobre Esaú e Jacó. Então, eu posso, por exemplo, levar para a sala de aula uma lixa. Eu posso levar, por exemplo, um tapete de pelúcia para as crianças, através do tato, ela conhecer como que foi Jacó, quando foi... Jacó não, como é que é o nome do pai? Esaú e Jacó? Ai, meu Deus, me deu um branco. Marido de Rebeca. Isaac que estava cego.
Ai, gente, me deu um branco aqui agora, mas você sabe qual a história que é. Que a mãe lá mandou colocar, o pai tava cego, a mãe mandou tocar, ele foi tocar e a mãe trocou lá, né? Enfim, então a gente traz Isaac, obrigada, é Isaac mesmo, amor. Então, quando a gente traz essa vivência, onde a criança vê, onde a criança sente o cheiro, onde a criança ouve, onde a criança, ela toca, ela traz essa aprendizagem significativa muito maior, muito maior. E aí, trazendo isso para dentro do recurso, para dentro do ensinamento bíblico do Ministério Infantil, eu tenho 5 sentidos que são fundamentais quando eu estou narrando, quando eu estou contando histórias para as crianças. E quais são esses sentidos trazendo na cosmovisão espiritual, tá? Primeiro, eu preciso entender que quando eu trabalho a estratégia, o recurso para contar a história, o paladar, o sentido do paladar, ele faz a diferença. Por quê? Porque quando nós estamos contando a história para as crianças, não somos nós. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Nós somos a boca de Deus. Então, o Senhor, ele nos usa. Eu não tenho que falar nada de mim. Eu tenho que entender que eu ali me disponibilizei para falar em nome de Deus. Então, o paladar, ele é fundamental quando eu estou contando a história das crianças, porque nós precisamos ser boca de Deus para a vida dessa criança. O segundo sentido é a audição. Quando vamos contar histórias para as crianças, quando nós vamos pregar para as crianças, é importante a gente ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque quando nós somos audíveis à voz de Deus, quando nós somos sensíveis à voz de Deus, ele vai nos dar a estratégia certa. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Espírito Santo. E aí, o tema do congresso era a criação. E eu falei assim, meu Deus, colocaram a criação, o tema do congresso, gente. As crianças aprendem lá no berçário a criação. E vou de novo falar sobre a criação. Isso eu falando, eu reclamando comigo mesmo. Eu falei, quando eu chegar lá e comecei a contar no primeiro dia, Deus fez isso, as crianças já vão saber tudo. Então eu não vou conseguir trazer novidade para as crianças. Eu pensando. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou levar um recurso que eu tenho que é muito legal, que é um barco, onde as crianças entram dentro do barco e Pedro anda por cima das águas e eu faço a dramatização com as crianças e os discípulos ficam desesperados e os discípulos pedem socorro. Eu pensando em toda a estratégia para eu contar histórias, porque ia ser muito legal, muito legal, muito legal. E Deus falou para mim assim, você não vai contar isso, você vai falar sobre a criação. Eu falei, ai Deus, mas é tão... Nem as crianças, né, não vão interagir comigo, vai ser tão legal eu colocar as crianças no barco e tal. E Deus falou, você não vai contar isso, você vai contar sobre a criação. E aí chegou no dia do congresso, eu fui lá, peguei o material que eu ia fazer sobre a criação, mas eu também quis levar o barco, que eu estava planejando. E, gente, acredita, eu falei assim, eu vou levar o barco, porque vai que Deus muda de ideia e deixa eu contar essa história. Então eu vou levar por precaução. Aí chegou lá e eu contando, né, eu contando comigo mesmo que eu iria contar a história do barco, com o barco. E aí quando foi no meio do caminho, né, era distante o lugar que eu tava pro lugar que eu ia pregar, e aí eu fiquei assim, dentro do carro, conversando com Deus em pensamento, falei, ai, Senhor, eu queria tanto contar a história do barco. E Deus falou para mim assim, você não vai contar a história do barco, eu já disse para você, você vai contar a história da criação. Cheguei lá na igreja, e era um congresso numa igreja matriz, então tinha várias congregações, receberam muita oportunidade, e aí me deram 10 minutos para pregar. Eu falei, Jesus, e agora eu vou pregar em 10 minutos? E o Senhor falou para mim, você vai pregar a criação. E aí, acredita, Yasmin, eu falei, vai que Deus muda de ideia. E aí, tive que passar rápido, acho que não foi nem 10 minutos, irmão, acho que foi 5, foi muito rápido. E aí eu tive que falar rapidinho sobre a criação, e Deus falou para mim assim, você vai focar no 6º dia, quando eu fiz o homem. E aí eu peguei, falei rapidamente sobre os 5 dias. No 6º dia eu falei que tudo que Deus criou, ele disse haja, ele falou, ele verbalizou, mas quando ele fez um homem, ele fez com as suas mãos. Então ele fez todos os detalhes, né? Então o seu nariz é diferente do meu, porque Deus, ele projetou o seu nariz com as pontinhas dos dedos dele.
Então eu fui falando sobre o cuidado de Deus de nos criar um diferente do outro. E aí eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Nunca faço mesmo, só fiz nesse dia. Eu resolvi cantar. E eu falei assim, olha, eu vou... Aí contei a história, falei nessa parte, falei assim, olha, eu vou cantar um hino enquanto eu estiver cantando esse hino. Você que se sente feio, você que algum amigo já riu de você por causa do seu jeito. Ah, eu sou gorda, me chamaram de gorda, meu cabelo é assim. Eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar por você. Aí eu fechei o olho e comecei a cantar. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou. E eu toda empolgada cantando. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. E aí eu fui cantando. E aí eu fechei o olho, sabe, empolgada cantando, fechei o olho. Quando eu abri o olho, que eu cantei o coro, que eu abri o olho, tinha um monte de criança lá na frente chorando. Eu fiz assim, meu Deus, olha só. Irmãos, pensa bem. Nós fomos lá, oramos pelas crianças. Algumas crianças me procuraram depois para conversar, para contar coisas que estavam vivendo nas suas escolas. E aí imagine se eu tivesse feito do meu jeito. Deus, ele já tinha traçado um plano. Deus, ele já tinha escolhido o que era para ser falado. Ele queria que eu abrisse a boca porque ele ia falar. E aí eu queria usar vocês. Eu queria usar os meus recursos. Eu queria usar as minhas estratégias. Eu queria usar... Eu queria, na verdade, fazer o que eu queria, né? Eu projetei uma coisa porque eu queria fazer uma coisa legal, uma coisa engraçada, eu queria fazer uma coisa participativa, mas Deus, ele tem a estratégia, os meios, as ferramentas para ele usar. Então, se a gente não for audível à voz do Senhor, a gente não vai fazer da vontade dele, a gente vai fazer da nossa vontade, a gente vai fazer da nossa força. Então, por que é importante a audição? A ser audível a voz do Senhor quando eu vou contar a história. Porque não sou eu. É o Senhor quem vai falar. A gente se coloca à disposição. A gente se coloca como ferramenta. Então, se a gente faz do nosso jeito, não faz sentido. Entende? A gente precisa entender que o nosso propósito aqui na Terra é engrandecer o nome do Senhor, né? É ser instrumento. E o instrumento... ele precisa da mão para mexer. Essa ferramenta, eu vou colocar ela aqui. Mas se eu não manusear, ela não vai fazer nada. Então, quando eu penso nisso, que nós somos ferramentas na mão de Deus, significa que, na verdade, nós somos um instrumento que Deus vai manusear. Tá? A gente realmente tem que entender isso. Quando eu penso também em contar a história, trazer sentidos, eu preciso entender também que a gente precisa usar o olfato. Por que usar o olfato? O olfato para as crianças sentirem o perfume de Cristo em nossas vidas. A criança, ela precisa sentir a voz de Deus, sentir a presença de Deus através de nós. Realmente falar assim, aquela tia, ela é muito bonito quando fala assim, eu sinto Deus na sua vida. Deus te usou para a minha vida, porque somos ferramentas. Então, a gente precisa exalar o perfume de Cristo, né? Então, a gente, o olfato, o cheiro, ele é muito importante quando eu vou pregar para as crianças e contar história para as crianças, porque as crianças precisam sentir o perfume de Jesus na minha vida, tá? A visão... ela é importante quando eu vou contar a história, quando eu vou pregar para as crianças, porque quando as crianças olham para nós, elas não têm que olhar a tia Flávia. Elas não têm que olhar o recurso que a tia Flávia está usando. Elas não têm que olhar o vestido bonito que a Flávia comprou. Elas não têm que olhar a maquiagem nova ou o que eu fiz no meu cabelo. Elas não têm que olhar a minha tiara, elas não têm que olhar o meu brinco, elas não têm que olhar o meu cordão, elas têm que ver Deus em nós. É realmente olhar e ver que Deus,
que somos ferramentas e que Deus está nos usando. É a criança, ela ir para casa e falar assim, aquela tia contou a história de um menino que estava com muito medo. E ele pediu ajuda de Deus e Deus ajudou. Então, quando eu tiver com medo, é só eu pedir ajuda de Deus que Deus vai me ajudar. É aquela criança que quando tiver de madrugada e ouvir uma voz chamando e ela entender que Deus está chamando, ela dizer, fala Senhor que teu servo hoje ouve. Ela tem a nossa presença, a nossa estratégia. Nós, enquanto ferramenta, nós temos que realmente ser ferramenta, instrumento de Deus. E a criança tem que ver Deus na nossa fala, ela tem que ver Deus na nossa atitude, ela tem que ver Deus no nosso olhar, ela tem que ver Deus no nosso riso, ela tem que ver Deus no nosso toque, ela tem que ver Deus em todo o nosso movimento. Porque a gente não é nada, sabe? Sem a presença de Deus. Irmãos, quando a gente faz alguma coisa sem a presença de Deus, a gente está fazendo nada. Porque a gente não pode fazer nada para engrandecer o nome. A gente não pode fazer nada por nossa conta própria. As crianças precisam ver, sentir Deus, cheirar Jesus na nossa vida. Entende isso? E por último, do sentido, né, dos 5 sentidos que a gente precisa usar quando for pregar, contar para as crianças, é o tato. A gente, quando pensa em tato, né, a gente sempre pensa em tato. É engraçado porque a gente fala assim, quando a gente ensina os 5 sentidos para as crianças, a gente fala tato, a gente coloca sempre o desenhozinho na mão. Então a gente acha que o tato é pegar, né? Eu uso tato, eu uso a mão para pegar. Mas, na verdade, a pele também é o tato. Por quê? Porque o tato, ele vem no toque, é o sentir. Então, quando a gente faz carinho no rosto de alguém, a gente está usando o tato, porque está sentindo o nosso toque. Quando a gente encosta em alguém, a gente está sentindo o toque. Então, o tato, ele vem de toque. E por que o tato, ele é indispensável quando eu vou contar a história para as crianças? Porque as crianças, elas têm que ser tocadas pelo Espírito Santo. Eu não posso contar histórias por contar. Eu não posso contar histórias para ser engraçada. Eu não posso contar histórias para quebrar um gelo. Eu preciso contar histórias para que Deus toque na vida daquela criança. Esse é o real motivo da gente pegar, da gente contar histórias, da gente ensinar para as crianças dentro de uma sala de aula de escola bíblica. É o toque que faz a diferença. O Espírito Santo, ele tem que envolver aquela criança, ele tem que sentir aquela criança, ele tem que abraçar aquela criança. E não somos nós quem fazemos isso, é o próprio Espírito Santo que faz através das nossas vidas. Então elas têm que ser, eu falo que elas têm que sair dali embebecida da palavra, ela tem que ser embebecida do Espírito Santo, ela tem que sair dali da nossa presença, daquele momento, cheias de Deus. E na verdade, elas só serão cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, quando eu entender que eu sou canal. É como se fosse uma caixa d'água. Deus é a caixa d'água e nós somos o cano. Entende? E se o cano estiver entupido, não vai chegar água para as crianças. Se o cano estiver sujo, vai chegar água suja para as crianças. Se o cano estiver rachado, vai faltar água para as crianças. Então eu quero que você entenda que você, enquanto contador de histórias, e você, enquanto pregador da palavra do Senhor através de histórias, você é apenas um canal. Nós somos apenas o canal. Deus, ele está pronto para nos usar, mas nós temos que ser esse canal. Ou seja, vem dele
passa por nós e sacia a sede das crianças. Que você seja um canal de Deus na vida de muitas crianças, para alimentar, para saciar, para que elas sejam cheias de Deus através da sua vida. Por isso, queridos, não se limite em ser usados pelo Senhor. Use sempre os 5 sentidos, espiritualmente falando. Vou repetir os 5 sentidos espiritualmente falando. Que as crianças vejam Deus na sua vida. Que as crianças sintam o perfume de Cristo através da sua vida. Que você seja audível à voz do Senhor. Que você seja a boca de Deus na vida das crianças. E principalmente que as crianças sejam tocadas por Deus através da sua vida, porque você é um canal. Então, permita Deus te usar, porque você é um canal. Amém? A palavra de Deus é muito linda, ela se renova cada dia, irmãos. Você tem uma ferramenta maravilhosa nas tuas mãos, que é a palavra de Deus, e vem melhor ainda acompanhado do Espírito Santo. Por isso, permita Deus te usar e seja bênção na vida dessas crianças. Amém? Que Deus continue te usando. Lembre-se que... essa é a última live. Então, na verdade, eu tô fechando. Que lindo. Então, eu tô fechando a live, fechando aí a semana de vocês aí, através de meios, de estratégias de recursos para contação de história. E que você seja realmente um grande instrumento de Deus, viu? Que Deus continue usando vocês de uma forma muito especial. Deus quer te usar. Basta você se disponibilizar para ser usado por Ele, viu? Deus, Ele não precisa de nós não, viu? Nós somos ferramentas. Não se esqueça. Somos ferramentas. Não é a ferramenta que usa a mão, é a mão que usa a ferramenta. Então, se coloque como ferramenta nas mãos de Deus e deixa Deus te usar para alcançar o coração dos pequeninos, viu? Eu abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham uma noite abençoada, tenham uma semana abençoada, que Deus continue realmente, que você continue realmente entendendo que você é a ferramenta nas mãos do Senhor, tá? Permita-se te usar. Obrigada, tia Vandia, pelo convite. Que bom estar aqui com vocês, viu? E termino aqui a minha participação. Não sei se a tia Vandinha vai falar alguma coisa. Você vai entrar, tia Vandinha? Você quer que te chame aqui? Você vai falar comigo? Você vai fazer um encerramento? Como que você quer fazer aqui esse fechamento? Fala para mim. Responde para mim, tia Vandinha, eu tô te esperando. Não? Vai entrar comigo? Então, eu posso encerrar? Isso mesmo, Flávia Rodrigues, vivendo o propósito, viva o propósito, isso aí. Né? A gente lançamos hoje, né? O nosso novo livro, eu e Carolzinha, chamado Viva o Propósito. Bom, então nós vamos encerrar, a tia Vandinha já me autorizou aqui a encerrar, depois ela vai fazer um sorteio. Vamos encerrar então com uma oração. E Vandinha, eu quero fazer um sorteio do livro Arte de Pregar para Crianças, tá? Nós vamos fazer aí, daqui a pouquinho eu vou falar com você aí pelo WhatsApp, pra gente ver como é que a gente faz esse sorteio, tá bom? Então vamos lá, vamos orar então, pra gente encerrar. Bel, te amo, minha linda amiga. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de conversarmos, Senhor, sobre a Tua palavra, de conversarmos, Senhor, sobre as estratégias para a gente alcançar o coração das crianças através de recursos. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos pela vida da tia Vandinha, Senhor, que disse sim ao Teu chamado, que disse sim, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor colocou na mão dela. Senhor, muito obrigada porque o Senhor ungiu as mãos dela de uma forma muito especial para criar
estratégia, Senhor, para a gente alcançar o coração das crianças através da história. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Pai, que só venha, Senhor, prosperar o trabalho das mãos de cada um. Senhor, que cada um que está aqui nos ouvindo se disponibilize como ferramenta para ser usado por Ti, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa semana maravilhosa de aprendizado. Que o Seu nome seja engrandecido a cada dia através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui conosco, viu? Beijo, beijo, beijo. Permita, não esqueça, tá? Permita Deus dar vocês. Vocês são ferramentas nas mãos do Senhor. Beijo a todos. Fique a paz, Senhor Jesus. Xandinha, mora no meu coração. Tô doida pra ir em Goiânia pra comer pamonha com você. Deus abençoe. Beijo, 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 beijo. Tchau, gente. Fica na paz. Deus abençoe.